Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral, disponibilizando de cursos presenciais e online. Também você pode nos acompanhar no nosso Instagram, Facebook e aqui no YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional R.CC. Na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. Nós estamos aqui hoje, pessoal, para falar sobre a unidade de sensores, que o pessoal chama sensor triplex, né? Tá aí essa peça, bem conhecida, é instalada no TBI da tua motocicleta, certo? Essa peça é conhecida como sensor triplex, mas o nome certo é unidade de sensores. O próprio nome já descreve quem ela é. Unidade de sensores, ou seja, ela é uma unidade que tem sensores, mais de um sensor. São 3 sensores. E nós vamos iniciar pelo primeiro, que é o sensor da posição da válvula de ar, que é o nome correto, conhecido como sensor de borboleta. Ele, quando você acelera, abre a válvula de ar ou a borboleta, libera mais ar e o motor acelera. E essa peça avisa a central: olha, o piloto acelerou. A central, por sua vez, vai liberar mais combustível. E aí é uma coisa tudo conjunta, para que tenha um perfeito funcionamento. Eu vou mostrar aqui, pessoal, um pouco mais próximo. Aqui no meio, onde está a seta, ó, tá vendo? Esse do meio aí é o sensor da posição da válvula de ar, ou sensor de borboleta, certo? Ela, quando está defeituosa, a moto não pega. A moto pode até pegar em marcha lenta, porque para funcionar em marcha lenta depende do atuador de marcha lenta. Aqui é um sensor. Pega a informação, envia para a central. De alta, praticamente. Quando está defeituoso, você vai, a moto corta e volta. A moto corta e volta, ou a moto nem vai de forma nenhuma. Ele pode apresentar o defeito em várias situações, né? Pode apresentar um defeito do meio para o fim da aceleração, ou logo no início, ou no final. Então é uma peça que é muito, como é que eu posso dizer? Você tem que tomar muito cuidado, porque isso também é semelhante a um defeito de bomba de combustível, de bico injetor, né? O bico injetor pode cortar do meio para o fim, a bomba pode perder a pressão do meio para o fim e a moto falhar. Então, por isso que a importância de ter o conhecimento técnico, a ferramenta para verificação do componente. Com conhecimento técnico, a moto chegando lá, você vai ter uma noção daquilo que possa ser. A moto está com falhamento, então pode ser bomba, bico ou essa peça. O sensor da posição da válvula de ar. Pode ser. Então você já vai em cima desses componentes, tendo você o conhecimento técnico e o aparelho. Como eu verifico a atuação dessa peça? Para saber se é ela? Com o scanner. Através da tabela de parâmetros. Eu vou instalar o scanner, vou ligar a moto, funcionar a moto e verificar a atuação desse componente em tempo real, através do scanner. E aí eu vou ter a certeza que realmente é ele e fazer a reposição com precisão, para não causar prejuízo no cliente nem denegrir a imagem do mecânico. O mecânico repõe a peça sem ser ela, o cliente vai falar: o fulano trocou, não era, eu gastei sem necessidade, né? Então, aqui na nossa apostila tem essa tabela de parâmetros para você saber. No nosso curso online tem a simulação do teste do
componente, certo? Existe também uma forma que quando de verificar se realmente o defeito é ele. Quando essa peça queima literalmente 100%, ela apresenta um código de falha no painel. Mas se ela não queimar 100%, ela ficou apenas defeituosa, não apresenta o código de falha no painel da motocicleta. Então, o que acontece? Às vezes ela apresenta o defeito, não queima totalmente, não apresenta o código de falha no painel e você fica trocando outras coisas sem saber. Bomba, bico, regulador de pressão, filtro de combustível. Já vi muito isso acontecer. Então, por isso que é a importância de você ter a ferramenta adequada para a verificação do teste da peça. Certo? Então, com o Scane, a gente vai em cima, verifica. Adquirindo conosco o Scane, tem todo o nosso acompanhamento para uso pós a compra do aparelho. O pessoal compra muito, não tem assistência técnica pós a compra, e aí acaba muitas das vezes ficando desgostoso com a ferramenta de trabalho, não utiliza. Já vi muitos casos da pessoa não utilizar, queima a bateria ou cola a bateria do aparelho e ele perdeu por completo. E aí não quer nem saber mais de ferramenta adequada. Por quê? Porque não teve acompanhamento pós. E nós não, adquirindo curso ou ferramenta conosco, acompanhamos pós permanentemente. Né? Ou você adquirindo a taxa junto conosco, adicionamos no grupo de assistência e lá você poderá tirar toda e qualquer dúvida sua. Tá bom? Então essa peça tem 3. Eu falei da primeira, que é o sensor da posição da válvula de ar. Agora eu vou falar da segunda, certo? Que é o sensor da pressão de ar no coletor de admissão. Eu vou chegar lá. Sensor da pressão do ar no coletor de admissão. Certo? Vou mostrar onde fica. A mesma peça, pessoal. Porém, é uma bolinha, é um redondinho aqui, ó. Aquela outra era aqui no meio, ó, da posição da válvula de ar. E aqui é uma redondinha que chama sensor da pressão absoluta do coletor de admissão, do ar que passa no coletor de admissão. O que é isso? Essa peça ela verifica a quantidade de ar que o motor está sugando. Ela verifica essa quantidade de ar. E com isso a central ela tem controle de todo o sistema de injeção eletrônica. Do ar que entra, do ar que sai, de tudo. A central tem controle. Então o que acontece? Essa pecinha redondinha, ela verifica quanto está entrando de ar. Então digamos que o filtro de ar entupiu, tá? O motor está sugando, está entrando uma quantidade de ar menor, ela avisa a central. Uma válvula ficou presa. A válvula presa, o motor não suga a quantidade certa de ar. Ela avisa a central. Os anéis do pistão não estão tendo uma boa vedação. Então ele suga menos ar também. O coletor de admissão, que é aquela peça que fica entre o TBI e o motor, que é uma peça de borracha preta. Se ela rachar, escapar, o motor suga menos. Porque sai por ali o ar. Ou entra por ali o ar. E aí ela avisa a central também. E a central pode mexer no consumo de combustível, se for o caso. De acordo com a necessidade. Ou apresentar o código de falha lá no painel, se essa peça queimar. Se essa peça queimar e tiver defeituosa, só essa redondinha, a moto funciona normalmente. Pode apresentar um pouco de falha, mas funciona. Aquele que eu falei anteriormente, que é o da posição da válvula de ar, se queimar não funciona. Então, se ela apresentar o defeito dela, se ela realmente queimar, vai apresentar um defeito lá no painel com o código de falha, certo?
Aqui na apostila tem a tabela de código de falha Honda e Yamaha. E como eu vou saber se ela está em perfeito funcionamento? Através do scanner, através da tabela de parâmetros. A tabela de parâmetros é tudo, porque ali tem e o scanner. Você com conhecimento técnico, sabendo a atuação do componente, o scanner, a tabela de parâmetros, você vai ligar a moto, funcionar com o scanner conectado e vai verificar a atuação de cada um deles ali na motocicleta. E aí eu vejo em tempo real, ligo, funciona a moto, vejo em tempo real, tem a tabela de parâmetros, vejo em tempo real como está e identifique se o sistema está todo vedado, se o motor está sugando a quantidade de ar adequada. Isso é até bom para você verificar se tem válvula presa, se os anéis do pistão estão em perfeita vedação, o coletor, todo esse sistema. Então ele te dá esse poder de verificar como está a sugestão do motor. É muito bacana. A central ela consegue te dar toda a informação necessária para você, técnico da mecânica, e fazer somente a reposição do componente adequado, preciso. Certo? Ainda nessa peça, que são 3 sensores, tem outro sensor. Vou mostrar ele aqui. Lembrando, queimou um, só troca a peça completa. Não existe reposição de um único. O nome próprio já fala, unidade de sensores. É uma unidade com 3 sensores. Certo? Então, o que acontece? Esses 3 sensores estão em uma única peça. O último, né, é o sensor de temperatura ali do coletor de admissão. É a mesma peça, certo? Porém, o outro ele é tipo uma ponta. Ele aqui, ó, na mesma peça. Aqui o sensor da válvula de ar, aqui o sensor da temperatura, o MAP, né? Na verdade, esse aqui é o sensor MAP. Ele calcula a pressão absoluta do ar, o que a gente acabou de falar. O primeiro foi esse, da válvula de ar. Sensor MAP, sensor MAP, que significa sensor da pressão absoluta do ar no coletor de admissão. E esse aqui verifica a temperatura de todo o sistema do TBI, do coletor de admissão. Esse aqui, ó. Certo? Então, ele tem uma função semelhante ou igual à do sensor de temperatura do motor. Se a temperatura estiver muito baixa ali, ele informa a central, ela aumenta o consumo de combustível. Se a temperatura estiver muito baixa, ele avisa a central aumenta o consumo de combustível e a aceleração. Quando chega em determinada temperatura, ele avisa também, ela diminui a aceleração do motor e diminui o consumo de combustível. Então essa peça tem o mesmo objetivo do sensor de temperatura do motor, porém ele é no coletor de admissão. Se ele queimar, a moto funciona normal. Se ele queimar, ela apresenta um código de falha lá no painel. Aqui tem a tabela, como eu já falei, certo? Para verificar a atuação dele, scanner. Lá em parâmetros, tem a tabela de parâmetros. Lá no scanner tem a opção parâmetros. E através da opção parâmetros do scanner, você vai verificar a atuação de todos os sensores e atuadores de todo o sistema de injeção eletrônica da tua motocicleta, tá? Então, como eu já falei e repito, danificou um sensor desse, troca a unidade completa, tá certo? Então, unidade de sensores, o pessoal chama sensor triplex, né? Mas é unidade de sensores, onde tem 3 sensores dentro de uma única unidade. Cada um queimou totalmente, apresenta um código de falha, certo? Claro, se apresentar, você pode ver conexão, às vezes é só a conexão da peça com o chicote de fiação, tá mal ali ou tá sujo com mau contato, você pode fazer uma limpeza, isso acontece também, tá? Para maiores informações, na descrição do nosso vídeo tem os nossos números para contatos. Forte abraço e aguardamos a sua ligação.